E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, a partir de agora nós teremos algumas aulas online devido a esse período de quarentena, certo? Então, nós queremos que vocês saibam que podem contar com a gente. A qualquer dúvida, vocês podem mandar pelo grupo do WhatsApp. Se os pais tiverem alguma dúvida, quiserem conversar, também estamos sempre de portas abertas, né? Agora portas virtuais, mas sempre prontos para atendê-los, tudo bem? Então, contamos com a dedicação de vocês, até porque, galera, nós vamos ficar aí um tempo parados, certo? E quando voltarmos, precisamos estar preparados para dar continuidade do ano letivo. Vocês sabem, melhor do que eu, que 2 semanas em casa sem estudar, já começa a esquecer algumas coisas, certo? Então a gente vai tentar retomar os conteúdos vistos até agora, né, dar aquela boa lembrada para a gente conseguir seguir bem adiante. Tudo bem? Quando voltarmos, estarmos preparadíssimos para termos um ano letivo excelente. Tudo bom? Então vamos lá, conto com vocês, hein? Sai dessa cama, vai pegar um café, senta num lugar confortável, tá? Para não dormir de novo. Tudo bem? Vamos lá, galera. Bom, a nossa primeira aula do nono ano, nós vamos relembrar o que é frase, oração e período. Essas três coisas parecem muito iguais, né? Quando a gente pensa nas três, elas têm semelhanças. E isso faz a gente confundir um pouquinho o que é cada coisa. Por isso, nós vamos ver uma por uma, ver suas características, tá? Para ficar bem clara a diferença entre frase, oração e período. Tudo bem? Vamos lá. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a frase, tudo bem? Frase é qualquer sentença, qualquer trecho, qualquer texto que tenha sentido completo em um contexto específico. Então, a definição dela, né, é um enunciado capaz de traduzir sentidos completos em um contexto, tudo bem? Então, fez sentido completo, você não precisa de mais nada para entender aquele trecho, quer dizer que aquilo é uma frase, ok? Essas frases podem ter verbo ou não, né? São chamadas frases nominais ou frases verbais. Se fizer sentido, num contexto específico, aquilo ali já é considerado uma frase, tudo bem? Vamos ver exemplos. Frases declarativas, o que é isso? Toda vez que a gente afirma ou nega algo, nós temos uma declaração a fazer, tudo bem? Então, quando a gente simplesmente tem a intenção de passar uma informação, seja ela afirmativa ou negativa sobre algo, a gente faz uma frase declarativa, tudo bem? Olha esse exemplo. Não consegui realizar o trabalho inteiro. Então eu estou fazendo aí uma negação, né, uma declaração negativa, só para informar algo que eu não consegui fazer. Tudo bem? A maioria das frases que usamos no dia a dia são declarações, certo? Temos também as frases interrogativas. Essas a gente usa quando a gente quer fazer perguntas, certo? Como que a gente reconhece uma frase interrogativa? Pelo ponto, certo? Tem um ponto de interrogação ali que identifica pra gente que aquilo ali é uma pergunta, certo? Então é fácil de ver, né? Olha aí o primeiro exemplo. Quando pretende entregar o trabalho? E olha que vocês têm uns trabalhinhos para fazer, né? Não deixa para a última hora, procrastinar é feio, tá? Estamos de olho, vidrados em vocês, tudo bem? Então façam os trabalhos. Pelo ponto de interrogação, vocês sabem que isso é uma pergunta, certo? Então é uma frase interrogativa. Temos também frases exclamativas. Estas usamos quando a gente quer deixar muito evidente um sentimento que a gente quer passar com uma frase, certo? Então quando você quer expressar uma emoção, quando você quer deixar aquele sentimento mais aparente, mais forte, né? Na fala a gente consegue perceber pela entonação da pessoa, né? Então quando ela fala, que horrível! Você consegue perceber, né, a intenção dela, a emoção dela com aquela frase. E na escrita, como é que a gente marca isso? Né? Então, os pontos de exclamação, eles servem para que isso aconteça, certo? Tem gente, galera, que gosta de usar 2, 3, 4, 5, 1 milhão de pontos de exclamação para deixar a frase mais forte, certo? Isso não é certo gramaticalmente. Você pode fazer isso nas redes sociais, no WhatsApp, mas para a gramática é um ponto de exclamação só. Tudo bem? Beleza. Então, um exemplo aqui, né? Que horrível! Você marca lá com um ponto de exclamação para deixar bem claro. E galera, prestem atenção. Não tem verbo, né? E é uma frase. Então, se tiver um sentido completo, essa sentença já é considerada uma frase. Tudo bem? E temos também as frases imperativas. Essas servem, quando a gente usa um verbo no modo imperativo, para dar uma ordem, para fazer um conselho,
né, para dar um conselho, fazer um convite, enfim. Às vezes, as frases imperativas, né, tem o verbo no imperativo, para de falar, também são exclamativas, né, para deixar ainda mais clara essa intenção. Tudo bem? Beleza. E aí? O prof falou um pouquinho para vocês agora sobre as frases terem ou não verbo, certo? Se a frase tiver verbo, ela tem também um outro nome, que é o nome oração, ok? Então, qualquer frase que tenha um verbo é considerada, tem um sentido completo e tenha verbo, é considerada uma oração, tudo bem? Né? Então, olha lá, obrigatoriamente pela presença de um verbo. Essa é a característica da oração. Joia? E aí nós temos alguns exemplos, né? Olha lá, ande depressa. Eu posso falar que isso é uma frase exclamativa? Sim, né? Tem o ponto de exclamação. Ela é uma oração? Sim, por quê? Porque temos um verbo aqui. Joia? Olha o de baixo. Essa lasanha parece ótima. Temos um verbo. Então, se é uma frase verbal, é uma oração. Joia? Bem minha cara essa frase, né? Adoro. E a próxima. Eles se esqueceram dos presentes. Também temos uma frase com verbo, então é uma oração. Tudo bem? Continuando. Período. Chegamos no período. É o seguinte. Frase é uma sentença completa, com sentido completo em um contexto específico. Oração é quando a frase tem verbo. E o período? O período, ele vai até o ponto final. Então, por exemplo, se você tem lá uma frase exclamativa, ela tem verbo, ela é uma oração. Se você considerar esse ponto final, você tem também um período. Então, é por isso que a gente confunde, né? Um período pode ser formado por uma frase, por uma oração, e aí dependendo do modo como você analisar, ele é as três coisas ao mesmo tempo, certo? Então, período é quando tem um ponto final, joia? Esse ponto final pode ser de exclamação, de interrogação. Os períodos, eles podem ser de dois tipos. O primeiro é o período simples. O que isso quer dizer? Que ele é formado por apenas uma oração. Então, você vai contar os verbos, você vai ver que só tem um verbo. Se só tem uma oração, quer dizer que esse período é simples. E aí a gente faz aquela análise sintática, né, que vocês adoram. Você classifica o sujeito, o tipo de verbo, qual é o complemento, se é o objeto, enfim. Essa análise sintática a gente faz nos períodos simples, porque só tem um verbo. E aí a gente analisa os termos dentro da frase, certo? Então, olha os exemplos aqui. Eu aprecio bons chocolates. Aprecio muito, 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 muito chocolates, né? Pena que a gente não vai estar junto agora na Páscoa pra gente poder dividir, né, essas alegrias. Mas, enfim, logo estaremos juntos novamente. Galerinha, nesta frase aqui, ela se configura como um período porque ela só tem um verbo, né? Aprecio. Então, é um período simples, tudo bem? E olha o de baixo. Precisa-se de profissionais da saúde, né? Também, como só tem um verbo, precisa, nós temos aqui um período simples. Joia? Beleza. E aí chegamos ao período composto. O período composto, ele tem mais de uma oração. Então, se o período simples só tem uma oração, o período composto tem duas, três, quatro ou mais. Joia? Se até o ponto final você contar lá e ver quantos verbos tem, você vai ver quantas orações tem e vai perceber. Se tiver mais de dois ou mais, você sabe que é um período composto. Ok? Beleza. Olha o exemplo aqui. O meu filho me mandou uma mensagem para dizer que não preciso comprar ovos de Páscoa este ano. Então nós temos aqui o mandou, o dizer e o preciso comprar, que é uma locução verbal. Então nós temos aqui três orações, certo? Beleza. Um período composto por três orações. Esses períodos compostos, e aí sim, né, a matéria que a gente tem visto na atualidade, nós estamos trabalhando as orações coordenadas e subordinadas, certo? E aí a gente precisa entender, até porque é nessa hora que a nossa cabeça pira com aquele tanto de nome de oração, né? Oração coordenada sindética, oração coordenada sindética aditiva, oração coordenada sindética adversativa, oração subordinada adverbial temporal, sei lá, enfim, consecutiva. Enfim, tem um monte de nome, a nossa cabeça começa a pirar, certo? Então, o melhor é entender o básico, é entender por que é chamada de coordenada, por que é chamada de subordinada. Quando a gente entende o funcionamento da coisa, fica mais fácil fazer a classificação, certo? Então, beleza. O que é um período composto por coordenação, né? Por fases coordenadas? Galera, coordenar algo é colocar uma coisa na frente da outra.
Essas coisas são independentes, certo? E aí você pode usá-las em momentos diferentes, né, em contextos distintos, separadamente. Vou dar um exemplo. Vou pegar aqui 2 livros. Aqui, ó, Boneco de Neve, né, que é do Jonesbo, e o Modo Heterogêneo de Constituição da Escrita do Manuel Correia. Beleza. Este livro não tem nada a ver com esse. Esse é um best-seller, conta uma historinha. Esse daqui é um livro totalmente técnico para trabalhar com escrita, né? Então, quando eu coloco um na frente do outro, eu coordeno. Eles são independentes. Eu posso ler esse a qualquer momento, eu posso ler esse a qualquer momento. Se eu colocar um na frente do outro, eu simplesmente tenho uma coordenação. Eu estou ordenando um na frente do outro. É a mesma coisa com as frases. Se eu colocar uma frase na frente da outra, mas eu puder usá-las separadas, as duas têm sentidos diferentes, as duas servem para coisas diferentes. Em outros contextos, eu posso ler este livro ou este, eu posso usar esta frase ou esta, quer dizer que essas frases são coordenadas. Esse período é composto por coordenação, certo? Então vamos lá. Olha o exemplo que a gente tem aqui. Saímos de manhã e voltamos à noite. Aqui nós temos 2 frases, né? 2 frases verbais, 2 orações. Saímos é um verbo, voltamos é outro, então são 2 orações. Eu posso muito bem usar essas frases separadamente. Um belo dia eu posso falar, saímos de manhã. Num outro dia, eu posso falar, voltamos à noite. Né? As 2 frases têm sentidos separadamente completo, certo? Eu só coloco as 2 juntos porque eu tenho a intenção de unir, né? Tanto é que eu uso o e, que é uma aditiva, para unir as 2 naquele momento. Mas se eu tirar o e, se eu colocar um ponto final, né? Olha lá o exemplo. Se eu colocar um ponto final no lugar do e, ainda assim as frases fazem sentido. Por quê? Porque elas são independentes. Eu só coordeno, só coloco uma na frente da outra, em ordem, tá? Porém, elas são independentes. Então, neste caso, nós temos um período formado por coordenação, né? Só coordenamos um na frente do outro, mas uma frase não depende da outra para existir, para ter sentido, tá? Elas são isoladas. Tudo bem? O que é totalmente diferente, galera, do período composto por subordinação, né? Se as coordenadas são independentes, as subordinadas são dependentes, certo? Uma depende da outra. Então, quando você é subordinado a alguém, você depende daquela pessoa. A mesma coisa numa frase. Quando uma frase é subordinada a outra, se não tiver esta outra, ela não faz sentido, certo? Então, isso quer dizer subordinada. Ela depende da outra para existir, para ter função, certo? Exemplo. Eu amava a escola quando era pequeno. Se eu falar só a primeira frase, quando era pequeno, desculpa. Eu amava a escola, faz sentido, não faz? Eu amava a escola, beleza, eu posso falar isso a qualquer momento. Agora, olha a outra frase. Quando era pequeno. Se eu falar só isso, faz sentido? Se eu chegar para alguém e falar assim, quando eu era pequeno, isso aí. Faz algum sentido eu falar quando era pequeno e sair correndo? Você vai ficar assim, Digão, pirou? Quando era pequeno o quê? Tem de continuar a frase para ter sentido, certo? Então, aquela frase ali, ela só existe, esta frase, ela só faz sentido se ela estiver unida à outra. Por isso que ela é subordinada a esta, certo? Beleza. E existem também o que a gente chama de período misto, né? O período misto, ele vai ter uma junção de orações coordenadas e subordinadas, certo? Então, olha lá. Fui à escola e busquei minha irmã logo que minha mãe pediu. Aqui nós temos o fui, que é um verbo, busquei, que é outro, e minha mãe pediu, né? Pediu outro. Então nós temos 3 orações. Esta primeira aqui, fui à escola, ela é independente, eu posso falar essa frase em qualquer momento, certo? Tem sentido completo, fui à escola. Ok. Busquei a minha irmã, também tem sentido completo. Posso usar separadamente. Agora, olha a última frase. Logo que minha mãe pediu. Faz sentido? Você chegar para alguém e falar, logo que minha mãe pediu? Pediu o quê? Você fez o quê? O que aconteceu? Certo? Aquela frase ela é subordinada, ela depende da outra para fazer sentido. Então, pode acontecer de nós termos orações coordenadas e uma outra subordinada no mesmo período, né? Período até o ponto. Então, dentro deste período composto, nós temos frases coordenadas que podem ser usadas isoladamente e nós temos uma frase ali que não é coordenada, porque ela depende da outra para fazer sentido, ou seja, ela é subordinada, certo? Isso é o período misto. Joia. Vamos ver se entendemos. Então, vamos lembrar. Frase, qualquer sentença que num contexto específico faça sentido. Pode ter verbo ou não. Tudo bem? Oração, frase com verbo. Período,
O período são como frases também, só que tem uma pontuação ali, certo? Então fica bem claro. Galera, período simples é aquele que só tem uma oração. Período composto tem mais de uma oração. Ele pode ser composto por coordenação, quando as frases são independentes, por subordinação, quando uma depende da outra para fazer sentido, ou pode ser misto, pode ter ali uma união de frases coordenadas e subordinadas. Tudo bem? Então, vamos ver se a gente entendeu isso na prática. Olha lá. Esta frase, o aluno acordou cedo e começou a estudar, nós temos um período composto por coordenação. Por quê? O aluno acordou cedo tem sentido completo. O aluno começou a estudar, né, mantemos o mesmo sujeito aqui, o aluno, também tem sentido completo. Então, eu posso usar essas frases em momentos distintos, separadamente. Ou seja, eu tenho um período composto por coordenação. Joia? Próximo. Farei o que acho correto, mesmo que você seja contra. Galera, novamente. A primeira frase, farei o que eu acho correto, faz sentido sozinha, certo? Agora, se eu chegar para você e falar assim, olha, mesmo que você seja contra o quê, Digão? Do que você está falando, certo? Não faz sentido aquela frase sozinha. Ela precisa da outra para ter função. Então, ela é subordinada a esta. Nós temos aqui, então, um período composto por subordinação. Beleza? E mais um. Olha lá. O atleta entrou na piscina e pediu que todos saíssem. Nós temos aqui entrou, pediu e saíssem. 3 orações, certo? 3 verbos, 3 orações. O atleta entrou na piscina tem sentido completo, beleza? Coordenada. E pediu. Esse e, ele soma mais uma oração coordenada. Só que quem pede, pede algo. Ou seja, esta frase aqui, ó, que todos saíssem, ela só vai existir, ela só vai fazer sentido se tiver a frase anterior. Ou seja, há uma relação de subordinação entre elas. Sendo assim, o que acontece? Nós temos oração coordenada e subordinada no mesmo período. Ou seja, nós temos um período misto. Certo? Beleza. Galera, eu espero que vocês tenham entendido essa parte básica, porque ela vai ser muito importante para as próximas aulas, né? Nós vamos revisar as orações coordenadas, vamos revisar as orações subordinadas adverbiais e dar continuidade no assunto daqui para frente. Então, é importante que esses conceitos básicos fiquem bem claros na nossa cabeça, certo? Mais uma vez, nós estamos de portas abertas, portas virtuais para atendê-los no WhatsApp, pelo site do colégio, vocês podem ligar, pode falar com a gente, com todos os professores. Qualquer dúvida, manda lá. Depois nós podemos até gravar uma aula para responder as dúvidas ou responder lá pelo chat mesmo, tudo bem? Fiquem tranquilos, fiquem calmos. Todo mundo quer que isso acabe muito rápido, né? Que essa quarentena termine logo, esse isolamento acabe logo, a gente volte a se encontrar. Já não vemos a hora de voltar para a escola. Não achem que são férias, né? Não fiquem aí de boa, levanta, vai lá estudar. O prof tá vendo que vocês estão deitados aí na cama agora, tá? Vai lá sentar, estudar bonitinho. Galera, vejam as aulas no dia da aula, tá? Por favor, porque no outro dia vai ter de novo. E aí se você já perdeu uma aula, começa a acumular e tal. Tudo bem? Nós vamos fazer a nossa parte, né, com as aulas, então esperamos que vocês tenham uma dedicação para nos ajudar, tudo bem? E para não sofrermos nenhuma consequência desse tempo que estamos afastados, tudo bem? O prof espera que vocês tenham ótimos estudos, que tudo isso acabe logo, que fique todo mundo bem, ok? Grande abraço, um beijo e até!